Olá, você amigo internauta da Criativa Online, boa noite. Com as imagens de Netinho, Manuel Alves, a gente recebe aqui o miguelense, o Elbert Andrade. Por diversas oportunidades, nós conversamos com o Elbert em São Miguel e algumas cidades da região, inclusive Lavagem do Bonfim e outros eventos importantes aqui da Bahia. E o Elbert é carta marcada lá na região metropolitana de Salvador. Faz um trabalho com imobiliária, trabalho de advogado também nessa área de imobiliária e mais recentemente tem participado de corridas lá na região de Salvador e agora participou no sábado, no dia 31 de dezembro do ano passado, da São Silvestre. Uma experiência nova, né, Weber? Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, é uma satisfação poder participar de algum momento da Criativa, essa que marca como uma imprensa forte não só em São Miguel, mas em toda a região do Vale de Quiriçá e Recôncavo Baiano. E a São Silvestre foi uma experiência fantástica. Eu já corro há 1 ano e meio, é muito novo para mim a experiência de correr, mas eu me entreguei muito à experiência da corrida. E a São Silvestre é mais do que uma corrida internacional, é mais do que um momento de celebração, é um momento de 31 de dezembro, de fechamento de ciclo e abertura de um novo momento. É um evento de celebração, é uma corrida internacional que representa uma celebração de um novo ciclo pós-pandemia. E lá, como sempre, os quenianos, os africanos sempre em destaque, né? Todos os anos, já virou tradição, o queniano em primeiro lugar, os brasileiros de outros países chegando nas outras posições, né? É isso aí. Na verdade, esse ano a gente teve 2 posições no pódio. A gente teve 4º lugar no masculino, 5º lugar em feminino. E de algum modo isso é representativo. De fato, o atletismo, diferente do futebol, ainda não é um esporte de tanta representatividade a nível nacional, mas eu acho que a gente vai ganhando espaço ano após ano e assim, eu não tenho dúvida que daqui a alguns anos a gente vai ter brasileiro a cada ano aí mais efetivo no pódio. É uma vitória, temos que comemorar 2 brasileiros no pódio e acho que ano que vem a gente vai ter mais e mais brasileiros a comemorar. Você, por exemplo, começou no 4º pelotão, terminou no primeiro pelotão, não é isso? Primeiro pelotão, tá com a medalha, já pode mostrar aqui para o internauta da Criativa. Olha, orgulho de São Miguel das Matas, orgulho da nossa região. Que legal, que bacana. Na verdade, a gente começou no pelotão branco, que é o 4º pelotão. A gente tem um pelotão de elite, tem um pelotão PCD, tem um pelotão lilás e tem um pelotão branco, que é o nosso. E a gente conseguiu terminar no primeiro pelotão. A gente está entre os 1000 primeiros atletas a completar São Silvestre. Hoje, a nível Salvador, eu consigo estar entre os 40 atletas com melhor tempo. Estou correndo há menos de 1 ano e meio, então isso é muito novo. Recente, completei um bom tempo, ir no entroncamento e voltar. Parece uma brincadeira para quem está aqui, mas é muito satisfatório para aquele que brinca, porque a gente está numa região de serra, com muita subida, muita descida, e isso me deixa muito alegre. Não é minha atividade principal, mas eu acho que a gente tem que entender o esporte como algo a ser valorizado. Eu acho que enquanto a gente está pensando o esporte, a atividade recreativa, como atividade de desenvolvimento corporal, a gente consegue ocupar a mente da criança, do adolescente, do jovem com uma atividade que de algum modo ela gera esperança, ela gera expectativa. Isso é muito bom. Então assim, espero hoje estar entre os 40 melhores e digo, sem sombra de dúvida, espero melhorar esse tempo para estar entre os 10 melhores a nível Bahia. Pois é, como todo esporte, como toda profissão também, exige muita disciplina. A gente conhece vários atletas aqui da região, inclusive, da Bahia como um todo, mas alguns da região que disputam alguns municípios da região essas corridas em outras regiões do estado, mas principalmente aqui na região Recôncavo, Vale do Quiriçá. Você tem dialogado com alguns atletas da região, Moisés, por exemplo, que é de São Miguel das Matas, que é uma referência também do atletismo de São Miguel, e outros meninos da região de Amargosa também, alguns
alguns atletas aqui da região, tem dialogado? Conheço Moisés, sou um fã, um admirador. Eu acho que de algum modo a gente vai ter a oportunidade de correr junto, de brincar, de confraternizar. Porque assim, a corrida é um momento que você permite sair do ponto A para o ponto B, entendendo que, respirando, um passo de cada vez, a gente consegue longos objetivos. E espero ter oportunidade de correr, de brincar com ele, mas assim, não é alguém próximo, mas que eu espero estar cada dia mais próximo. Com certeza. A gente falando de atletismo, ainda falando de esporte, só para a gente passar para outro tema, mas o Brasil tem se destacado em outros esportes ao longo dos anos, não só o futebol. De futebol, com relação até à própria Copa do Mundo, deixou de vencer, né? Deixou de ser campeão do mundo no futebol e passou a se destacar em outros esportes. O vôlei sempre foi referência do Brasil também, nos últimos 30 anos, né? Pelo Sim. menos. Depois da Olimpíada lá de 92. Bernardinho, Maurício. De 92 para cá, sempre o vôlei foi referência. O basquete também com o próprio Oscar Schmidt. E também a feminina, né? Aquela também. E outros esportes o Brasil sempre tem se destacado. E o atletismo também sempre foi muito forte, né? Aqui no país. Precisa mais apoio até do poder público, né? Eu acho que de algum modo a gente tem duas coisas: poder público e iniciativa privada. O poder público, eu acho que de algum modo ele até cumpre um papel de trazer esses atletas para junto ao exército, gerando bolsa, gerando possibilidades, mas eu acho que a iniciativa privada ela tem que entender a figura de símbolos desses atletas como símbolos nacionais. Então, assim, se o poder público ele chega junto, também a iniciativa privada ela deve chegar gerando bolsa, gerando patrocínio, gerando possibilidades. Hoje a gente tem poucas referências de atletismo, mas a gente tem que gerar muito mais. Eu sou um atleta amador, então não é minha atividade principal, não é aquilo que eu me dedico mais tempo, dedico mais energia, mas eu não posso também negar que, de algum modo, eu me preocupo com minha alimentação, eu me preocupo com meus treinos, eu me preocupo com a qualidade que eu durmo, mas a gente pode realmente dedicar muito mais. E o esporte, ele, tal qual a educação, ele tem a capacidade de salvar vidas, desenvolver e permitir que as pessoas cheguem muito mais longe. Sem dúvida. Só trazer um exemplo para a gente mudar de assunto. Até falando do surf também, que o Brasil, a Bahia também tem grandes representantes do surf. Aqui na região amargosense, o Pedro Veiga, né, que treina lá em Itacaré, a gente sempre acompanhando o trabalho dele, tanto presencialmente nos treinos dele lá em Itacaré, quando eu tive a oportunidade de estar lá, como também a Margosa, que ele tem parentes aqui, está no Mundial, e vai estar competindo no Mundial por lá também, e sempre ele buscando apoio para estar nos grandes eventos. É uma grande referência, não só a gente falando do atletismo, mas falando de outros esportes também. Você conhece Pedro Veiga? Conheço. Na verdade, eu acho que eu sou um admirador do esporte. Eu acho que o esporte ele tem a capacidade. Meu avô foi esportista, meu pai foi esportista, eu sou esportista amador. E eu acho que o esporte ele tem a capacidade, tal qual a educação, como eu falei há pouco, de mudar a vida das pessoas. E a gente incentivar o esporte, seja qual for, você gera esperança, você gera expectativa e você gera um movimento natural de possibilidades outras de retirada daquela figura de qualquer mundo marginário. Então, eu acho que o Pedro, o Scooby, o Medina, seja qual for o atletista, ele deve ser reverenciado, ele deve ser aplaudido e a gente deve abrir nossa mente muito mais para além do futebol. E isso são possibilidades que só o estudo, a análise e a imprensa. A imprensa tem possibilidade de expandir esse horizonte e dizer, existe um mundo para além do futebol. Pois é. Rei Pelé está na cerimônia de sepultamento e é uma referência do Brasil, maior atleta do século XX. Quando se fala de atleta que é referência
de uma região, né, Pelé é de fato o maior atleta de futebol de todos os tempos. Mudar de assunto agora, a gente está falando de esporte de modo geral, né, atletismo e outros esportes também. O Elbert Andrade tem uma imobiliária na região metropolitana de Salvador, Feliz Casa Nova, né? Também uma experiência nova sua nos últimos anos, porque o Elbert é advogado, né? Já trabalhava nessa área, migrou agora também para essa área de imobiliária, né? Fala dessa tua experiência também, Elbert. Então, eu fui servidor público durante 5 anos. Então, formei em 2012, fui de 2012 a 2017 servidor público e hoje fui durante algum tempo advogado da área imobiliária e hoje tenho uma imobiliária própria. E quando a gente pesquisa, quando a gente estuda, o maior sonho do brasileiro ainda é ter a casa própria. E me possibilitar estar nesse eixo de ser um viabilizador desse sonho me deixa muito feliz. Hoje a gente tem uma equipe com mais de 15 corretores, todos eles empenhados e dedicados a ser viabilizadores desse sonho. Para além disso, a gente tem clientes que são investidores, então a gente é viabilizador de alavancagem patrimonial. Então muitos clientes nossos já são bem-sucedidos patrimonialmente, já têm primeiro imóvel, segundo imóvel e nos buscam no intuito de viabilizar uma renda extra. Às vezes ter o primeiro, segundo, mas viabilizar, olha, eu tenho 500 mil, mas quero ter 5 mil de renda, eu tenho 800 mil e quero ter 8 mil de renda, e mais uma valorização do próprio patrimônio. A gente fica muito feliz em possibilitar essa alavancagem patrimonial, em permitir que essas pessoas que já são bem-sucedidas cresçam patrimonialmente ainda mais, e tudo isso me deixa muito feliz. Tá certo, e a gente vai trazer um pouco para a realidade do país nesses últimos 4 anos, a realidade agora atual, com o novo presidente. Como você avalia a questão das casas populares, PNHR, que é a habitação rural, tem a habitação urbana também, no governo passado, né, que foi o programa Casa Amarela, né? Isso. Com relação ao programa PNHR do outro governo, como você avalia essa mudança desse programa para as pessoas que mais precisam de habitação, né? A gente atua essencialmente na iniciativa privada. Então a gente saiu do programa Minha Casa Minha Vida para o programa Minha Casa Verde e Amarela. Então assim, a gente nós não somos experientes no programa de habitação rural, mas a gente tem muita experiência, muita expertise no programa que saiu do programa Minha Casa Minha Vida para o programa Minha Casa Verde e Amarela. E esses programas, apesar da mudança de nome, eles trazem uma coisa comum. A essência deles é viabilizar a moradia para aqueles que não precisam. O que é que isso o que mais precisam? O que é que isso tá no cerne? O governo, de modo geral, ele passou a entender que existe um nicho de pessoas que participam do déficit de habitação, que eles não têm possibilidade de ter uma casa própria, e essas pessoas, elas precisam ter. Isso, de algum modo, ela viabiliza a dignidade da pessoa humana, acesso à moradia, mas ela viabiliza emprego e renda, porque talvez nenhum setor da economia responda tão rápido à geração de emprego quanto o setor imobiliário. Hoje eu trabalho numa área, que é o setor imobiliário, que talvez, à exceção do setor de ações, seja a área mais rica. Então a gente tem hoje o setor acionário, que viabiliza o primeiro setor da economia e que de algum modo ele capitaliza mais recursos. E imediatamente abaixo eu tenho o setor imobiliário, que é o segundo setor a capitalizar mais recursos e que eles geram emprego, geram renda imediatamente e ao mesmo tempo eles conseguiram viabilizar uma função social, que é gerar moradia a quem precisa, a quem necessita, e me deixa muito contente em poder participar desse setor e ser um viabilizador. Hoje a gente é uma imobiliária que assina mais de 40 contratos mês, ou seja, são mais de 40 sonhos, projetos realizados
Então, quando a gente traz isso a nível ano, são mais de 500 contratos viabilizados, e me deixa muito contente que mais de 500 famílias tenham seus sonhos, sejam viabilizados, prosperados, em razão, seja de programas habitacionais que geram subsídios, sejam em razão de juros subsidiados, ou mesmo de programas habitacionais que viabilizem essa oportunidade. Prova disso é um reflexo do trabalho bem feito por vocês lá na região metropolitana, é que vocês agora, no final do ano, ganharam um prêmio também, né? Uma pesquisa que as empresas fazem com algumas empresas que são destaque, né? Personalidades, acontece muito na região aqui também, e eu sei que lá na região de Camaçari acontece, vocês receberam um prêmio lá, fala da experiência. A gente fica muito contente que assim, são 7 prêmios de pesquisas populares. Dentro desses 7 prêmios, é a 5ª vez que a Feliz Casa Nova é reconhecida como a imobiliária mais lembrada de Camaçari. Eu acho que isso é reflexo de muito trabalho, muito esforço, muita dedicação. Uma empresa que tem o nome Feliz Casa Nova, que se situa na Rua da Alegria, que tem no seu DNA o propósito de transformar vidas, de realizações, de tornar possível projetos de primeira habitação, não poderia estar distante de resultados como esse. Então, assim, para mim, que venho de uma cidade miúda, não entenda mal com essa expressão, e estar numa cidade de 300 mil habitantes e ser lembrada como primeira imobiliária, me deixa muito feliz, me deixa muito alegre, me deixa muito satisfeito, e de algum modo gera uma obrigação, gera uma expectativa daquele que votou de trabalhar muito mais, de estudar muito mais, de gerar muito mais qualidade no meu serviço, para que a gente possa superar essas expectativas nos anos vindouros. Estudioso, né, do assunto, mas é claro que você também é advogado muito antes de estar nesse ramo de imobiliária. Continua, né, ainda atuando, né? Agora no mesmo ramo da sua empresa, que é no ramo de imobiliária. Na verdade a gente atua um pouco menos do que atuava quando a gente não estava como gestor de imobiliária, mas hoje eu sou um viabilizador de projetos. Eu me fico muito feliz porque a gente pega uma área bruta e consegue fazer daquela área bruta um produto final onde gera casas, gera apartamentos, gera riqueza, gera renda, e hoje eu me coloco na posição de viabilizador de empreendimentos, de viabilizador de riqueza, de viabilizador de renda. Então a minha advocacia, ela se presta a criar uma due diligência, ou seja, uma estrutura de pesquisa, de análise, para que meu cliente ele tenha segurança no processo de ganhar dinheiro. Nesse caso, você recebe algum processo de algum cliente? Você cuida de algum processo indenizatório, por exemplo, ou apenas de viabilizar a construção da residência de cada cliente? Como é que funciona o seu trabalho como advogado? Então, não é incomum que a gente, até pelo volume de contratos que a gente tem hoje mais de 400 contratos mês. A gente, enquanto imobiliária, a gente se posiciona como uma das maiores imobiliárias da região metropolitana de Salvador. Então acho que poucas imobiliárias de Salvador ou Camaçari assinam mais de 400 contratos mês, e a gente fica muito feliz e satisfeito em assinar mais do que 400 contratos. Não é incomum que a gente sofra algum tipo de ação, demanda judicial, e eu sou o diretor desse corpo jurídico. Tem pessoas que me auxiliam nesse sentido. Hoje eu não sou a figura única que responde pelo jurídico da Feliz Casa Nova. A gente tem figuras que de algum modo estão junto comigo, cuidando, representando minha empresa, mas de fato a gente tem a preocupação de estar corpo a corpo, atento a cada uma das demandas, para viabilizar que o cliente
ele seja atendido da melhor forma possível, mas fico feliz em dizer, as demandas são muito mais remotas, as experiências de litígio na minha vida são cada vez mais distantes e cada vez mais eu consigo viabilizar processos dentro dos 400, 500 processos anos, processos que não dependem de judicialização. Quando o trabalho é bem feito, né, logicamente é que vão ter o número de processos judiciais vão diminuir ou quase não acontecer, né? Vocês são da região lá de Camaçari, região metropolitana, fazem um trabalho também em outras regiões, aqui no Recôncavo, Santo Antônio, ou apenas lá na região de Salvador? Durante muito tempo, a gente criou um modelo de imobiliária errante, ou seja, eu ia para São Antônio, eu ia para Jacobina, eu ia para Cruz das Almas e outras na cidade. Toda vez que a gente tinha um lançamento imobiliário, a gente de algum modo capitaneava energia, força para viabilizar o sucesso desse empreendimento. De 3 anos para cá, a gente passou a concentrar esforço em Salvador e Camaçari. De primeira mão, eu vou contar uma novidade aqui na Criativa, que eu acho que a Criativa merece essa novidade. 2023 vai ser um ano divisor de águas para o Elvis Andrade. A gente, para além da imobiliária, a gente está sendo sócio de uma construtora tradicional na região metropolitana. A gente está comprando cotas dessa construtora e eu espero, para além de vender, também construir. Então, aquele que em São Miguel, em São Antônio de Jesus, em Salvador, em São Miguel das Matas, Amargosa, que seja, querer uma construção de qualidade, onde tem um cronograma de execução muito sólido, pode contar com a Feliz Casa Nova, que a gente vai ser um viabilizador. Só que a gente não vai ser viabilizador apenas da construção. Esse é o grande detalhe. A gente entende que muitas pessoas no interior, elas têm uma cultura de comprar posse. É assim que a gente chama no interior, né? Posse, terreno. Um imóvel cru, onde a gente não tem ainda edificado um imóvel. E esses imóveis a gente vai viabilizar não apenas a construção, mas o crédito para essa construção. Então, digamos que o Ivanildo que está aqui, o Netinho que nos acompanha e nos assiste aqui de algum modo, tem um terreno, mas ele não tenha ainda a disponibilidade financeira para viabilizar a construção. Então, a nossa construtora vai ser um viabilizador não apenas da construção, mas o crédito necessário para esta construção. Então, é um projeto inédito e que a gente vai depositar muita energia, principalmente no segundo semestre de 2023. Que vai atuar em qualquer cidade da Bahia, não só lá na região metropolitana. Bom ressaltar isso, né? Sim. Nossa prioridade é atuar Salvador, Camaçari, todavia. O formato de trabalho nos permite ter escalas muito maiores. Eu falo desse projeto de modo inédito junto à Criativa, mas é um projeto que já existe. A gente já está com uma casa, imóvel na Paraíba, a gente já está em imóvel em Camaçari, a gente já tem imóvel em Salvador, a gente já tem imóvel em Lauro de Freitas e agora a gente vai ter essa possibilidade de viabilizar o crédito. A gente vai potencializar a viabilidade da escritura, a gente vai potencializar a viabilidade da própria obra como um produto final. Isso é o que? Isso dá muita segurança para o consumidor, porque qual o grande problema da obra? A gente tem expectativa de início, mas a gente não sabe quanto vai gastar. E você saber quanto vai gastar ao término e saber que isso vai poder ser parcelado junto a uma instituição séria, como a Caixa Econômica Federal, dá muita segurança. Eu imagino aqui em São Miguel das Matas ter muitos clientes. Com certeza. Para você que quer conhecer a imobiliária Feliz Casa Nova, tem rede social, né? Eu acompanho sempre, né? A gente acompanha pelo Instagram.
Fala aí o endereço no Instagram para quem quiser acompanhar o Elbert, por favor. A Feliz Casa Nova é fácil encontrar, porque é Feliz Casa Nova. E você tem lá, a gente tem hoje mais de 20 mil seguidores. Eu me orgulho muito. Eu vim de uma cidade miúda, com 12 mil, 13 mil habitantes. E hoje a gente tem mais seguidores do que habitantes na minha cidade. E falo isso com muito orgulho, porque de algum modo isso reflete o trabalho, a energia, a credibilidade que a empresa traz. E a empresa não sou eu, a empresa é todos os colaboradores que estão lá, todos os corretores que fazem dela um sucesso. E para você, não interessa de que cidade é, mas se você pertence ao Recôncavo, a Vale do Jiquiriçá, a região metropolitana, e você tem um terreno, e esse terreno é escriturado, e você quer viabilizar uma construção, mas não tem ainda o dinheiro necessário para essa viabilização, conte conosco, que a gente quer ser o motor de desenvolvimento dessa obra. A gente vai marcar uma reunião online. Dentro dessa reunião a gente vai contar um pouquinho como é o funcionamento, vai te contar um pouquinho qual parcela você assumiria, e eu não tenho dúvida que você vai sair de lá extremamente feliz com o resultado. Contato diretamente pelo Instagram ou tem um contato comercial para falar com vocês? Olha, a memória do amigo aqui é curta, então contacte com o Instagram, diga: eu quero saber um pouco mais sobre financiamento da construção, e a gente vai ter o maior prazer em viabilizar o contato com o nosso arquiteto, contato com o nosso engenheiro ou contato comigo mesmo. Eu não sou um gestor de escritório, eu sou um gestor de ponta, eu sou um gestor que gosta de estar olho no olho, eu sou um gestor que de algum modo eu falo com cada um dos clientes que assinam um contrato conosco. Então assim, eu tenho muito orgulho, eu assino 40 contratos por mês, mas mais orgulho do que assinar 40 contratos por mês é saber o nome de cada um dos clientes, é apertar na mão e dizer: fico feliz que você tenha escolhido a Feliz Casa Nova como empresa viabilizadora do seu sonho. O contato pessoal é diferente do contato virtual, né? A pandemia fez com que a gente se distanciasse das pessoas, né? E é muito bom ter uma empresa do seu lado que olhe no olho do cliente e explique como é que funciona cada serviço. O Elbert Andrade, ele é prova de que, mesmo você sendo do interior, de uma cidade pequena, você tem condições de vencer na vida. Ele é exemplo, né? Ele tem vencido na vida, é uma pessoa que estudou muito, advogado, está com trabalho em imobiliária, né? Sempre com inovação, né? Exemplo dessa inovação recente que ele nos falou agora, né? Financiamento e construção. Financiamento e construção de primeira mão. E agora também se enveredando no ramo de desportista, atleta, participando de corridas também. Muito obrigado, viu, Elbert? É um prazer sempre falar contigo. Eu sou miguelense também, apesar de estar mais em Amargosa do que em São Miguel, mas tenho orgulho de ser miguelense e tenho orgulho também de compartilhar experiências de miguelenses, de pessoas da região que vencem na vida a cada dia. Parabéns. Obrigado, eu fico grato. Tem uma coisa a contar aqui para quem nos ouve. Eu sou confundido constantemente aqui em São Miguel com Ivanildo, e isso para mim, eu não sei se nos veem com algum tipo de semelhança física, porque eu não vejo, mas eu fico muito feliz, porque ser confundido com uma figura como essa nos deixa muito alegre, satisfeito, e a gente quer, não como esportista, porque isso aqui é uma atividade amadora, é uma atividade de desfrute, é uma atividade de lazer, que a gente faz muito por brincadeira, mas profissionalmente a gente quer, como miguelense, ser bem lembrado. Então, se eu posso não estar entre os 5 melhores esportistas de Salvador, eu quero estar entre os 5 melhores imobiliários da região metropolitana. É isso que nos move, é isso que nos faz felizes, e de algum modo só tenho que agradecer essa abertura aqui constante da Creative Airline, que eu não tenho dúvida que não está entre as 5 melhores, mas é a melhor imprensa aqui local. Obrigado, Elbert. Tá aí, portanto, um bate-papo bem bacana, bem
enriquecedor para nós, com o Elbert Andrade, miguelense. Eu estive junto com Manuel Alves Netinho, sempre nas imagens, nos dando apoio, né? Estamos na redação da Criativa Online em São Miguel das Matas. Quero agradecer você também, que esteve até esse exato momento nos acompanhando ao vivo pelo Facebook. É claro que toda essa matéria será compartilhada em todas as nossas redes sociais, inclusive, principalmente no portal criativaonline.com.br e no nosso aplicativo Criativa Online. Criativa há 19 anos, agora passando para 20 anos, a força da comunicação na internet.